Este é o podcast Não Custa Pensar. Podcast para quem não tem medo de pensar. Você só presta atenção nos benefícios, né? Mas não nos malefícios, né? Mas não dá mais para ficar pensando só dessa forma, porque vejamos aonde chegamos por não pensar dessa forma. Tá? A crise, só para um exemplo, a crise dos opioides lá nos Estados Unidos. Meu amigo, pelo amor de Deus, se você vai lançar um novo produto, se você vai gerar uma inovação e tudo mais, não é só pensar no lado positivo dela, não. Você tem que pensar também que ela, assim como tudo, tem um lado negativo. E quais seriam esses lados negativos? Que, como você mesmo comentou, né, nessa questão da precificação, é um fator sine qua non, meu amigo. Isso pode inviabilizar qualquer negócio. Olha o caso, por exemplo, da Johnson & Johnson, que sofre agora processos imensos pelo talco cancerígeno. Meu amigo, todo mundo usou talco quando era criança e tudo mais, sabe Deus há quantas e quantas décadas. Bom, é cancerígeno. E agora, meu? E o amianto? E agora, meu cara? Isso não se pensou naquele tempo. Claro, não se conhecia, mas não é porque não se conhecia que não deveria ter sido feito algum estudo prévio para pensar nos pontos negativos que isso poderia trazer. Eu acredito que a gente está evoluindo em maturidade, mais uma vez, né? Somos novos, né? A humanidade é muito nova e a gente tem coisas que só se percebe no longo prazo, só consegue se correlacionar no longo prazo. O medo é não chegarmos a ficar velhos. Que é o caso propriamente um dos casos do amianto, por exemplo, né? Uhum. Uma solução super barata, né? Você pode usar ali e tal, tem um isolante térmico, né? Putz, mega solução, legal. Depois de alguns anos, ou décadas, sei lá, começa a se correlacionar e a descobrir esse negócio. Aí você já tem todo um mercado, né? Desenvolvido, muitas pessoas, tal, não sei o que, consolidar. E agora, né? Então, tem muitas coisas que a gente começa a correlacionar, mas, por exemplo, você não tem, muitas vezes, que submeter um produto um produto da construção civil, a uma análise, por exemplo, vamos falar do Brasil, a uma análise de uma Anvisa, por exemplo. Mas deveria. Hoje a gente não tem. Então, eu tenho uma série de produtos, por exemplo, derivados do petróleo, né, diversos tipos de plásticos e materiais sintéticos ali, roupas que a gente usa, tudo, que são um misto de componentes químicos e reagem com o nosso corpo de formas que a gente ainda vai descobrir. Estão começando estudos sobre, né, qual é o impacto. As praias do mercado. Estão começando estudos sobre diversos impactos na saúde e tudo mais, até a própria poluição, né? A gente estuda muito poluição, qual que é a correlação, quantas pessoas morrem depois da poluição, quantas doenças existem, qual que é o custo da poluição, né, do CO2, por exemplo, e outros gases para a saúde pública. Então, tudo isso a gente ainda está aprendendo, né, e aí, aos poucos, a gente vai entendendo e regulando. Espero que, de fato, como a gente vai falando, que dê tempo da gente entender tudo isso. Mas um ponto que eu gosto bastante, que correlaciona com isso, é o conceito de triple bottom line, né, que foi cunhado aí pelo John Elkington, né, que muitos chamam de pai da sustentabilidade, e ele tem um livro que fala sobre isso, que é o Canibais de Garfo e Faca, né, e aí, basicamente, ele fala desse conceito, do tripé da sustentabilidade, né, do triple bottom line. Então, qual que é a ideia, né, você tem hoje um bottom line, você tem uma linha ali de base que vai ser o lucro da empresa. Então, o que era uma empresa boa? A empresa dava lucro, era uma empresa boa, né, a empresa não dava lucro, era uma empresa ruim. Então, a gente viu diversas empresas, lucro, a que custo, né? Muitas vezes o custo de algum stakeholder ali, alguma parte interessada, né? Alguém que estava naquela cadeia, que tinha uma subtração do valor devido ali. Então, por exemplo, você pode ter uma mão de obra trabalhando numa condição muito degradante em alguma região, onde viabiliza aquele modelo de negócio, por exemplo, né? Ou você pode ter um custo ambiental, né? Porque, vamos supor, água. Hoje a gente não paga
pela água, a gente paga pelo tratamento da água, né? A gente não paga pela água em si, a gente paga por todo o processo de tratamento. Qual que é o valor que a água tem? Como é que você valora um recurso desse tipo? Qual que é o preço de um recurso natural, né? Qual que é o valor de uma biodiversidade, por exemplo? Então, isso a gente ainda não sabe. Pode ser trilhões de dólares, porque pode ter a cura do câncer ali num bioma ali da Amazônia, mas que a gente está dizimando, né, com as dezenas de milhares de espécies que são extintas ali, de micro-organismos, enfim, que são extintos a cada ano. Então, como é que você valora tudo isso? É muito difícil, né? Mas nessa questão do tripé da sustentabilidade, qual que é o exercício que ele propõe? Eu tenho o lucro da empresa, e aí eu busco exaustivamente conhecer os meus impactos socioambientais, para entender, poxa, na minha cadeia de valor, eu tenho alguém ainda que recebe salário abaixo do mínimo considerado renda digna, né? Eu tenho. Isso já entra como um custo negativo, eu deduzo daquele meu lucro. Um exercício contábil só, não que de fato eu vou tirar aquele valor e vou, né? Aí eu tenho, por exemplo, na minha cadeia, eu tenho uma externalidade negativa que é a emissão de CO2. Isso eu já consigo precificar. Quanto que custa para eu remover esse carbono da atmosfera? Dá para fazer essa conta já. Então, você faz, né? E assim por diante, você vai. Aí tem resíduo que vai para aterro, que tem que incinerar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, na hora que você precifica essas externalidades, você consegue deduzir ou somar, né? Porque você tem, por exemplo, impacto social positivo, que é geração de emprego e renda, pagamento de impostos e coisa do tipo. Então, você soma isso ao seu lucro. Se o resultado final dessa conta for positivo, significa que essa empresa, ela ainda traz algum retorno para a sociedade, né? É positivo. Se for um resultado negativo, significa que é uma empresa que, de fato, ela está subtraindo o valor da sociedade, seja de algum stakeholder ali. Passivo ambiental para a sociedade, exatamente. A gente pode ter stakeholders, assim, por exemplo, impacto social, né, a sociedade, a gente pode ter o meio ambiente como sendo um stakeholder também que está perdendo valor, e a gente pode ter, inclusive, a geração futura, né, que a gente pode estar se apropriando de um custo que vai ser sentido, vai ter que ser resolvido por uma geração futura. Exato. Entende? Então, jogando tudo na hora que você... o problema. Exato. Então, na hora que você precifica esse negócio, aí você consegue, de fato, saber. Agora, qual é a metodologia ou qual é o padrão que você vai usar para precificar o impacto social? Qual é o parâmetro que você vai usar, por exemplo, a renda digna? Sim. E até mesmo o conceito da renda digna é um assunto muito complexo de se chegar a um consenso, né? Com certeza o governo tem um ponto de vista, as empresas têm outro ponto de vista, a população, dependendo da renda, vai ter pontos de vista diferentes, né? Já é um assunto bem complicado por si só, né? Exatamente. Então, tem alguns mecanismos, tem algumas organizações, a própria FRS, ela deve trazer também formas das empresas reportarem hoje riscos socioambientais, né? Riscos de biodiversidade também, para que a gente comece a de fato preparar os negócios para essa nova realidade, né? Nova entre aspas, né? Mas para que entendam que um negócio de sucesso hoje não é só aquele que dá lucro, né? É um negócio que dá lucro, mas sem gerar externalidades negativas, né, para a sociedade, ou que trabalha suas externalidades negativas de uma forma coesa, né, para que a empresa não sofra num futuro próximo com uma disrupção do seu negócio. É aí que você tocou no ponto-chave, essa disrupção. O fato, por exemplo, que nós comentamos do exemplo do talco lá da Johnson & Johnson, é um caso típico desse. Aquilo não foi pensado lá atrás, mas virou agora um passivo imenso para a empresa, a ponto dela estar quase pensando em pedir concordata ou tal, para poder se livrar dos processos que está sofrendo. Então, esse problema que ela está passando, inúmeras outras empresas passarão no futuro, como passou a Philip Morris e outras empresas de cigarros, tá? Quando o cigarro foi considerado efetivamente cancerígeno e etc. Então, o negócio responsável, ele precisa levar em consideração todas essas questões que envolvem um passivo
não considerado na formulação e na execução do negócio em si, porque mais cedo ou mais tarde isso vai te bater a porta e pode acabar com a sua empresa, que é exatamente o que você está comentando aí. E é isso que preocupa hoje muitos investidores, né? As empresas têm que demonstrar que elas estão atentas, que elas estão cientes desses tópicos, né, desses temas que são mais materiais para elas, são mais relevantes, e que ela tem planos para lidar com isso, né? Se a empresa de fato demonstra isso, ela é uma empresa mais atraente do ponto de vista dos investidores. Mas hoje, muitas vezes, o que o mercado olha, né, é o quê? É o curto prazo, é o lucro, né? Pouca gente pergunta hoje, por exemplo, para um assessor de investimento, se aquela empresa que eles estão recomendando, se tem boas práticas de sustentabilidade. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Uau, este é o futuro em que eu quero viver. Mas este parece o futuro que eu vou ter.